Muito bem, paz seja sobre a sua vida. Vamos falar agora sobre soteriologia, a doutrina que estuda sobre a salvação e tudo que envolve essa doutrina. O que significa a salvação, como que se dá a salvação, como que foi prometida a salvação, como que ela foi distribuída, como que é a aplicação da salvação. Mas, em síntese, principalmente, você tem que entender o que é salvação e tudo que envolve a salvação. Porque eu posso gravar o termo salvação, eu posso saber a etimologia, vamos ver aqui nesta aula, eu posso saber o termo com todos os seus conceitos, mas então, qual é a minha vida prática sobre a salvação? É isso que importa, certo? É bom e é preciso, é necessário você entender sobre o que é salvação. Isso é indiscutível, tá? Mas a tua experiência com a salvação, a tua vida prática como salvo, como que você tem vivido como salvo? Porque aquilo que você pensa é aquilo que você vive. Aquilo que você crê é o que você vai desfrutar. Se você não crê da forma correta, você não desfruta da forma correta. Eu quero aqui com você compartilhar sobre esse tema tão importante para o nosso crescimento espiritual. Então vamos lá. O que é soteriologia? O que é soteriologia? Bom, são dois termos gregos que originam a palavra salvação. Soter significa salvação, logia, estudo. Então, quando nós unimos as duas palavras, soteriologia, nós temos aí a definição de o estudo sobre a salvação, o estudo da salvação. É sobre isso que nós iremos fazer neste módulo, estudar sobre a salvação. O Senhor Jesus Cristo, pela sua morte expiatória, a gente vai entender o que é expiação, comprou a salvação para os homens. Olha só, comprou a salvação para os homens. Como ela é aplicada e recebida pelos homens para que se torne realidade. Então, ele ter comprado não muda a sua realidade. Te dá uma grande oportunidade, mas não muda a sua realidade. Agora, aplicar a obra da salvação, aí sim, muda tudo na nossa vida, tá bom? As verdades relacionadas com a aplicação da salvação agrupam-se sobre três títulos. Três títulos. Quais são? Justificação, regeneração e santificação. Vamos lá. Três títulos, três elementos que fazem com que a salvação seja aplicada. Eu posso falar da seguinte forma. A salvação, é aplicada a partir de três elementos, tá? Três elementos. Quais são eles? Primeiro, justificação. Segundo, regeneração. Terceiro, santificação. Tá bom? Guarda aí, ó. Guarda aí. Justificação, regeneração e santificação. Em torno da salvação existem 21 palavras redentivas. E nós temos que conhecer todas elas. Tá? Lógico, aqui em soteriologia 1, a gente não vai conseguir tratar de todas elas. Mas, quando for lançado a Soter 2 e a 3, você vai ter todas as 21 palavras redentivas para que você conheça-as profundamente e aplique na sua vida. Aplique na sua vida, tá bom? Então, você tem que guardar a princípio essas três palavras, essas três aplicações, tá? Três formas ou conjuntas. Não dá para eu poder ser salvo sem ser justificado. Não tem como ser salvo sem ser regenerado. Não tem como ser salvo sem ser santificado. São três
palavras que revelam 3 elementos aplicáveis da salvação. As verdades relacionadas com a aceitação da salvação por parte dos homens agrupam-se sob os seguintes títulos: arrependimento, fé e obediência. Observe, arrependimento, fé e obediência. Por parte de Deus, a salvação é aplicada pela justificação, regeneração e santificação. Por parte dos homens, em resposta ao que Deus faz por nós, o homem tem que ter o quê? Fé, tá? Fé, obediência. Vamos começar pelo princípio. Arrependimento, fé e obediência. Repito, arrependimento, fé e obediência. Para que o homem desfrute a salvação de Deus em Cristo, para que o homem desfrute a aplicação do Espírito Santo, da salvação de Deus em Cristo, ele tem que ter o quê? Arrependimento, fé e obediência. Aí o homem vai poder desfrutar a plena, profunda, poderosa salvação de Cristo Jesus. Aleluia! Como isso é maravilhoso. Gente, é interessante observar que o homem foi criado por Deus e Deus não tinha em seus planos, olha só, Deus não tinha em seus planos o homem cair. Tá? Deus não vê assim, ó, o homem vai fazer o homem, ele vai cair, porque ele tem que cair. Não. A queda foi uma escolha de Adão. Mas a ideia de Deus era o quê? Qual era a ideia de Deus? Que o homem, após ter sido criado, comesse da árvore da vida. Só que Adão nunca comeu dela. Adão nunca comeu da árvore da vida. Mas ele escolheu comer da árvore que não deveria ter comido. É simples. Ele escolheu o não do que o sim. Ele escolheu o proibido do que o permissivo. O permitido. Ele escolheu praticar as leis proibitivas ao invés de praticar as leis prescritivas. Perdão. Ele não praticou as proibitivas, porque se ele praticasse elas, ele não teria pecado. Ele escolheu ir contra as leis proibitivas e desprezar as leis prescritivas, porque existem 613 mandamentos, tá? Dentre os 613 mandamentos, nós encontramos 365 leis proibitivas. Para cada dia do ano, para cada momento que você acorda em um novo dia, você precisa saber o que você não pode fazer. Quando você amanhã, Deus está falando assim, ó, não faça isso. Porque se você fizer, você vai atrapalhar seu dia inteiro, ou até mesmo toda a sua vida. E existem 248 leis prescritivas. Faça. Mas depois que o homem caiu, somos mais tendenciosos a fazer o que não é para ser feito do que fazer aquilo que deveria ser feito. Vou repetir. Depois da queda e adquirirmos uma natureza caída, nós somos mais tendenciosos a fazer o que não deve ser feito do que fazer aquilo que deveria ser feito. Então Adão escolheu pecar contra Deus. Adão escolheu transgredir a única lei proibitiva no Éden. Gente, você tem noção disso? Havia muitas leis permissivas, prescritivas, muitas leis. Havia muitas possibilidades de ele fazer o que é certo. E só havia uma possibilidade de ele fazer o que é errado. Ele escolheu fazer a única errada e desprezar todas as prescritivas, todas que ele podia fazer. Quando o Senhor fala, você pode comer de todas as árvores que eu plantei, ou seja, havia 1000 possibilidades de ele acertar. O Senhor fala, só não coma
Só tem uma coisa que você não pode fazer: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só tem uma lei que é proibitiva, Adão. Só uma. Então não faça ela. Não quebre ela, pois ele escolheu quebrar a única proibitiva. E aí, a queda se instalou por toda a humanidade, porque todos nós estávamos em Adão. Aleluia. E hoje estamos nessa realidade que vemos hoje. Mas Deus, sabendo que Adão escolheria a queda, de antemão preparou uma maneira de salvar o homem. Deus não podia impedir Adão de pecar, mas podia criar uma forma de resgatar este homem que havia pecado. Aleluia. Deus não deveria interferir na escolha de Adão, mas poderia interferir na condenação de Adão. Como assim, pastor? Dando a ele uma possibilidade, uma chance de não ser condenado mesmo após o pecado. E você tem que dizer uma coisa: não somos nós quem nos reconciliamos com Deus, é Deus quem nos reconcilia com Ele. Aleluia. Deus planeja tudo bem, o homem estraga aquilo que Deus queria para ele, o homem estragou a vida que Deus tinha para ele. Aí Deus faz o quê? Deus se dá o trabalho de criar uma forma de restaurar este homem. Era para nós se virarmos. Mas Deus falou assim: eles não vão conseguir, então eu vou criar uma maneira de resgatá-lo. Isso é salvação. Isso é salvação. Eu te abençoe, te dê graça, eu te encontro na próxima aula, no próximo vídeo.